Caros alunos, saudações a todos. Este é o primeiro vídeo do material que vai dar suporte às nossas atividades remotas da disciplina Cálculo 4. O nosso assunto hoje são sequências e séries. Na realidade, esse assunto é um pré-requisito para o nosso curso. Ele não é um assunto, sequências e séries não é exatamente um assunto do nosso curso. É algo que nós vamos precisar para estudar as equações diferenciais parciais. Nós vamos resolver equações diferenciais parciais no nosso curso utilizando séries de Fourier. E para entender o que é uma série de Fourier, nós precisamos entender o que é uma série. E para entender o que é uma série, nós precisamos entender o que é uma sequência. Então, o nosso trabalho de hoje será dar uma visão um pouco superficial, porém suficiente para vocês terem o pré-requisito, saberem que é uma sequência, saberem que é uma série, para nós podermos utilizar a série de Fourier que realmente nos interessam. Bem, nós vamos começar com sequências, porque nós precisamos de sequências para definir séries. Informalmente, uma sequência A de elementos de um conjunto A grande é uma sucessão infinita e ordenada de elementos em A. Informalmente falando. Então, por exemplo, se o conjunto A for 1, 2, exclamação, B, C, então B1, exclamação, B2, 2, 1, etc., é uma sequência de elementos do conjunto A. Formalmente, uma sequência de elementos de um conjunto A é uma função do conjunto dos naturais em A. Quem é o conjunto dos naturais? O conjunto dos naturais é 1, 2, 3, 4, 5 ou 0, 1, 2, 3, 4, 5, dependendo de como se considere o conjunto dos naturais. Então, o que seria uma função de n, do conjunto dos naturais, n em A? Seria o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, cada um tomado no conjunto A. Então, aqui na nossa notação de função, seria A de 1 igual a B, A de 2 igual a 1, A de 3 igual a exclamação, A de 4 igual a B, no caso, né? Não 2. Ok, então formalmente uma função do conjunto dos naturais no conjunto A. Bom, as notações mais usuais para uma sequência, o mais usual não é usar uma notação de função, o mais usual é escrever primeiro termo, segundo termo, enésimo termo. Aqui no primeiro caso, se nós começarmos a sequência do elemento 1, que no segundo caso, se nós começarmos a sequência do elemento 0. Outras notações, nós usamos chaves, né? A n com A pertencente a n. Ou nós usamos uma notação aqui mais explícita, a n com n variando de 1 a infinito, variando de 1 em 1. Ou a n com n variando de 0 a infinito. Ou simplificadamente, nós podemos tirar aquele AN ali na frente, escrever simplesmente A1, A2, etc. Ou A0, A1, etc. Ou simplesmente AN entre chaves, tirando N pertencente a N, ou N variando de 1 a infinito, etc. Numa notação mais enxuta. Em geral, quando o contexto estiver claro, né, nós vamos usar a notação mais enxuta. Às vezes a notação especificando n variando de tanto a tanto, né, de tanto a infinito, é importante. E claro, então a n seria o termo A de n. Se eu usar
a notação de função, chamar A de uma função de n no conjunto A. Então, o A de n vai ser o AN. Muito bem. Agora, um tipo de sequência especial vai nos interessar mais de perto, que são as sequências numéricas. Então, uma sequência é numérica quando o conjunto A é um conjunto de números. Então, eu vou ter uma sequência natural se eu tiver uma função de n em n. Uma sequência inteira se eu tiver uma função de n em z. Racional se tiver uma função de n em q. O real, uma função de n em r. Ou uma função complexa se ela for uma função de n em c. Bom, as principais maneiras de mencionar uma sequência definida por uma fórmula são as seguintes. Eu ponho A1, A2 e ali no lugar do AN coloco a fórmula. Ou coloco a fórmula entre chaves com n variando de 1 até infinito. Essa fórmula naturalmente depende de n, é uma fórmula em n. Ou eu posso dizer simplesmente a sequência cujo termo geral é tal fórmula. Bem, e as principais maneiras de... permitindo um breve abuso de linguagem, nós podemos escrever a sequência AN igual à fórmula dela. Muito bem. Ou de uma maneira mais sucinta ainda, eu posso dizer a sequência tal. Simplesmente digo a fórmula dela. Muito bem, aqui são exemplos de sequência. Então, a sequência cujo termo geral é n2, com n variando de 1 a infinito. Então, para n igual a 1, ou seja, o primeiro elemento, para n igual a 1, nós vamos ter n2 igual a 1. Para n igual a 2, 4, aqui está errado, né? Para n igual a 3, 9, e assim sucessivamente, o termo geral é n2. Então, se eu tiver n2 mais 1, com n variando de 1 a infinito, então eu vou ter para n igual a 1, para n igual a 0, 2, aqui deveria ter começado de 0, não de 0, não de infinito. Para n igual a 0, 0 mais 1, 2. Para n igual a 1, para n igual a 1, 1 mais 1, 2. Está tudo... O exemplo aqui ficou todo atrapalhado, mas tudo bem. Vamos ver se o próximo está bom. n2 mais 1 com n variando de 0 a infinito. Bom, para n igual a 0, 0 mais 1, 1. Para n igual a 1, 1 mais 1, 2. Para n igual a 2, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Esse aqui está bem escrito. Agora, nós podemos ter situações também em que nós queremos começar uma sequência, por exemplo, do 2, não do 0, nem do 1. Essa notação nos permite especificar isso. Então, vejam aqui, n menos 1 com n variando de 2 a infinito. Para n igual a 1, para n igual a 2, n menos 1, 1. Para n igual a 3, n menos 2, 2. E assim sucessivamente. A sequência aqui, por exemplo, fatorial de n. Fatorial de 1, 1. Fatorial de 2, 2. Fatorial de 3, 6. E assim por diante. Bem, agora, existem algumas propriedades que as séries podem ter que são bastante convenientes, que nos interessam. Então, nós estamos falando de limitação, monotonicidade, permanência de sinal, convergência, crescimento ou decrescimento ilimitado. Então, vamos definir. Uma sequência AN é limitada inferiormente quando existe um número m pequeno
de modo que para todo m, a n é maior do que igual a n. Ou seja, nós estamos dizendo que existe algum número que limita inferiormente. Todo elemento da sequência é maior do que igual a n. Caso contrário, ela é ilimitada inferiormente. Superiormente é análogo. Uma sequência limitada inferiormente quando existe um número que é um limite superior para ela. Ou seja, todo elemento da sequência é menor do que ou igual a um determinado número m grande. Se ela não for limitada superiormente, ela é ilimitada superiormente. Aqui deveria ser superiormente, não inferiormente. Então, uma sequência é limitada quando ela é limitada tanto inferiormente quanto superiormente. Isso pode ser escrito em outras palavras da seguinte forma: a sequência é limitada quando existem um m pequeno e um m grande, de modo que todo elemento da sequência está entre o m pequeno e o m grande. Caso contrário, ela é ilimitada. Ou equivalentemente, e essa equivalência ela pode ser importante, tá, em algumas situações. Uma sequência é limitada quando existe um número positivo, m, de modo que o módulo dela é menor ou igual a esse número. É limitado por esse número positivo. Certo? Isso naturalmente, digamos que a função tenha valores, seja limitada superiormente por um número, por um determinado número, e seja limitada inferiormente por outro número. Se eu pegar o módulo desses dois números e pegar o maior deles, ele limita a função superiormente. Se eu pegar menos o maior deles, limita a função inferiormente. Então, se o módulo da função é limitado superiormente por m, a função ela está entre menos m e m. Se o módulo de an é menor do que igual a m, então o an está entre menos m e m. Bem, então agora vamos dar exemplos. A sequência cujos termos são seno de n é limitada, porque o seno de n ele sempre está entre menos 1 e 1. A sequência 1 sobre n também é limitada, porque todos os elementos dela estão entre 0 e 1. A sequência n é limitada inferiormente, pois todos os números são maiores que iguais a 0, mas é ilimitada superiormente. Muito bem. A monotonicidade. Então, uma série é não decrescente quando para todo n, a n é menor do que igual a n menos 1. O que quer dizer o seguinte: o elemento seguinte nunca é menor do que o elemento anterior. Tá? De um termo para outro, a gente pode crescer ou permanecer, nunca decrescer. Agora, a série, na verdade, não é série, a sequência, perdão. A sequência é crescente quando o próximo elemento, o elemento seguinte, é sempre maior do que o anterior. Ele não pode ser maior ou igual, ele tem que ser maior do que o anterior. Aí nós dizemos que a sequência é crescente ou estritamente crescente. E, analogamente, ela é não decrescente quando o elemento seguinte nunca é maior do que o elemento anterior. Pode ser menor ou igual, mas nunca maior. E ela é decrescente
ela é decrescente quando o seguinte é sempre menor do que o anterior. Então aqui o sinal ficou invertido. Desculpa, 2 erros aqui no slide. Bom, mas deu para entender o conceito. Em qualquer dos 4 casos, a série é monótona. Muito bem. Uma sequência, novamente, não série. Ela é não negativa quando todos os elementos são não negativos, então maiores que ou iguais a zero. Podem ser positivos ou zero. Ela é positiva quando todos são positivos. Ela é não positiva quando os elementos são zero ou elementos negativos. E negativa quando todos os elementos são negativos, naturalmente. Em qualquer um desses casos, nós dizemos que o sinal permanece. Agora nós vamos falar de convergência. Mas para falar de convergência, primeiro nós temos que voltar lá no cálculo 1 e relembrar o conceito de limite. Né? Então, uma função real, então veja bem, agora nós estamos falando de funções reais, porque nós vamos falar de sequências reais. Então, uma função, seja f uma função real, há um valor, algum valor no domínio da função, e L um determinado número. Então, nós dizemos que a função f, e que o limite de f de x, quando x tende a A, é L, e usamos essa notação que vocês estão vendo, quando, informalmente, o valor de f se aproxima de L à medida em que x se aproxima de A. Então, essa é um primeiro conceito intuitivo. À medida em que o x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Agora podemos dar uma refinada nisso, mais refinadamente. Nós podemos dizer o seguinte: f pode estar tão próximo de L quanto se queira, desde que x esteja suficientemente próximo de A. Então, esse na realidade é o conceito que nós vamos formalizar. Esse ainda não é o conceito formal, mas é o conceito que vai ser usado para formalizar. Eu provo que se eu conseguir um x suficientemente próximo de A, se o x está bem pertinho do A, o f está pertinho do L. Vamos formalizar esse conceito, tá? Formalmente. Aqui está escrito que para todo epsilon maior que zero, existe um delta, que naturalmente é maior do que zero, de modo que se o x menos A está entre zero e delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Muito bem. Vamos interpretar isso daqui. O conceito de limite é o seguinte: eu quero dizer que o f pode estar tão próximo de L desde que o x esteja suficientemente próximo de A. Então, o conceito que nós vamos buscar é o seguinte: imagine que nós estejamos fazendo aqui uma competição entre 2 pessoas e uma delas, digamos, a primeira quer mostrar que o limite de f de x, quando x tende a não é L. Então ela quer mostrar que f de x não se aproxima de L. A segunda quer mostrar que o f de x se aproxima sim de L. Então o jogo vai ser o seguinte: a primeira pessoa dá uma tolerância, tá? Dá uma tolerância para o f de x em relação ao L. E a segunda devolve uma segunda tolerância. E mostra o seguinte: olha, se
nós estivermos dentro dessa tolerância, se o delta, tá? Se o x estiver numa distância do A menor do que o delta que eu te dei, então a distância entre o F e o L é menor do que o epsilon que você me deu. Aí a primeira pessoa devolve um outro epsilon, um epsilon menor ainda. Aí a segunda pessoa dá para ela outro delta e mostra o seguinte: se a proximidade entre o x e o A for menor que esse delta que eu te dei, então a proximidade entre o f de x e o L vai ser menor do que o epsilon que você me deu. Aqui, na realidade, não deveria ser menor ou igual, deveria ser menor, estritamente menor. Ou seja, x menos A maior, estritamente maior do que zero e menor do que delta. Por que teria que ser um estritamente maior? Isso aqui foi um erro de digitação. Um estritamente menor aqui nesse caso, não menor ou igual. Porque eu estou pedindo o seguinte: para o x, a distância entre o x menos A, eu estou pedindo para ela ser menor do que delta, mas eu estou pedindo para ela ser maior do que zero. Por quê? Porque quando eu peço para essa distância ser maior do que zero, eu estou excluindo da consideração o próprio ponto A. Então eu estou dizendo, se o x for algum elemento diferente do A, e cuja distância ao A seja menor do que delta, então a distância entre f de x e L é menor do que epsilon. Então, com isso, nós estamos capturando o conceito de que o limite não enxerga a função no ponto, ela enxerga a função nas redondezas do ponto. Muito bem. Agora, limite no infinito. Então, nós dizemos que uma função, novamente uma função real e L um número real. Nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a infinito, é L. Quando f de x se aproxima de L à medida em que x cresce. Mais refinadamente, f pode estar tão próximo de L quanto se queira, desde que x seja suficientemente grande. E formalmente, nós podemos, é a mesma coisa. Dada qualquer tolerância epsilon, existe um ponto, uma marca, tá? De modo que se o x for maior do que essa marca, maior do que esse ponto, a distância entre o f de x e o L vai ser menor do que a tolerância dada. Esse é o conceito que nós vamos trazer para a convergência de uma sequência. Não estamos falando de série ainda, embora o título do slide esteja dizendo. Então, sejam a n uma sequência e L um número real. Dizemos que a n converge para L, e aí nós escrevemos limite de AN quando n tende a infinito, ou a n tende a L, quando o valor de AN se aproxima de A à medida em que n cresce. Ou mais refinadamente, a n pode estar tão próximo de L quanto se queira, desde que n seja suficientemente grande. Ou formalmente a ideia é aquela. Temos uma tolerância. Para qualquer tolerância epsilon que seja dado, existe uma marca, ou seja, um ponto a partir da sequência, de modo que, se
Se nós passamos desse ponto da sequência, a distância de qualquer elemento ao L é menor do que epsilon. Está dentro da tolerância dada. Então, a ideia é a seguinte. Foi dada uma tolerância. Se eu avançar o suficiente na sequência, tá? Existe um ponto da sequência, um elemento da sequência, a partir do qual, se eu esquecer todos os elementos que estão para trás e olhar dali para frente, todos os elementos que estão ali para frente estão a uma distância do L menor do que epsilon. Essa é a ideia formal. Então vamos para um exemplo. A sequência 1 sobre n converge para zero. Vamos fazer aquela brincadeira. A primeira pessoa na disputa, duas pessoas na disputa, a primeira dá um epsilon igual a meio. Olha, eu dou uma tolerância epsilon igual a meio. Eu quero provar que 1 sobre n vai para zero. Então, eu quero provar que 1 sobre n pode estar tão próximo de zero, ou seja, pode ser tão pequeno quanto eu queira, desde que eu pegue um termo suficientemente distante da sequência, um n suficientemente grande. Então, se for dado um epsilon igual a meio, basta tomar um n igual a 2. Se um n grande igual a 2, ou seja, se n for maior do que 2, então 1 sobre n vai ser menor do que meio, que é o epsilon dado. Da mesma forma, se for dado um epsilon igual a 1 sobre 10, basta tomar o quê? Olhar para o 10º termo. A partir do 10º termo, a partir do 11º termo, todos os elementos, todos os AN, que são 1 sobre n, eles são menores do que 1/10. Então, a distância entre o AN e o zero é menor do que 1/10. Tá? E, em geral, dado um epsilon maior que zero qualquer, basta tomar um n maior do que 1 sobre epsilon. Se o n for maior do que 1 sobre epsilon, então 1 sobre n vai ser menor do que epsilon. Então, esse é o conceito de convergência de uma sequência. Temos propriedades operacionais que ajudam muito. Então, se nós temos uma sequência n, uma sequência bn, uma sequência n convergindo para L1, uma sequência bn convergindo para L2, e lambda um escalar, escalar aqui no caso é um outro nome para número. Aqui nós podemos pensar, por exemplo, numa sequência real, ou podemos pensar numa sequência de números complexos. Então, por isso que a gente costuma usar esse termo escalar, que quer dizer um número do tipo que nós temos em mente. Bom, então, se nós temos a n uma sequência convergindo para L1, Bn uma sequência convergindo para L1 e L um escalar, um número, então a sequência cujo termo geral é a soma dos termos gerais das duas sequências, ela converge para L1 mais L2. Se a n converge para L1 e Bn converge para L2, então a n mais Bn converge para L1 mais L2. Da mesma forma, se o AN converge para L1, então lambda AN converge para lambda L1. Se a n converge para L1 e Bn converge para L2, então AN vezes Bn converge para L1 vezes L2. E da mesma forma, a n sobre Bn converge para L1 sobre L2, desde que, naturalmente, o L2 seja diferente de zero. Nós vamos demonstrar só a primeira propriedade, só para ver como esse tipo de demonstração, utilizando épsilons e deltas, funcionam. Então, nós queremos provar que
Tá, nós queremos provar que a N mais Bn converge para L1 mais L2. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a N converge para L1, Bn converge para L2. Queremos provar que a N mais Bn converge para L1 mais L2. Toda demonstração de limite, ela começa da seguinte forma: seja um epsilon maior que zero arbitrário. Nós queremos provar que para todo epsilon nós conseguimos um delta. Então, nós começamos tomando um epsilon arbitrário e vamos exibir para esse epsilon um delta. Esse epsilon está fixo, nós exibimos um delta que funciona para ele. Bom, como esse epsilon é arbitrário, ele poderia ser qualquer um. Então, se ele poderia ser qualquer um, nós provamos que para todo funciona. Então, esse é o esquema de prova de qualquer demonstração envolvendo limites. Bem, então, como nós sabemos que o AN converge para L1, então existe um N1, existe uma marca, existe um ponto na sequência N1, a partir do qual todos os elementos da sequência têm uma distância menor do que epsilon sobre 2 ao L1. E nós sabemos também, como o Bn converge para L2, nós sabemos que existe uma outra marca, um N2, a partir do qual todos os elementos da sequência Bn estão a uma distância do L2 menor do que epsilon sobre 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar o N como sendo maior entre esse N1 e esse N2. Nós vamos tomar o maior deles. Porque se nós tomamos o maior deles, se um N é maior do que esse N, então ele é maior do que N1 e ele é maior do que N2. Então, se ele é maior do que N1, então a distância do AN para o L1 é menor do que epsilon sobre 2. E se ele é maior do que o N2, então a distância do Bn para o L2 é maior do que epsilon sobre 2. Então, se nós temos um N maior do que essa marca, que está a partir... Nós pegamos uma marca que servia para a sequência AN e uma marca que servia para a sequência BN. Aí nós fizemos o quê? Pegamos a marca mais distante. Essa marca mais distante serve para os dois. Então, ela vai servir para a soma. Então, nós queremos provar o quê? Que se nós estivermos... Tá? Se nós estivermos além dessa marca que foi colocada, dessa marca N que foi colocada, a distância entre o AN mais BN e o L1 mais L2 é menor do que epsilon. Bem, então, o módulo de AN mais BN menos L1 mais L2 é igual ao módulo de AN menos L1 mais BN menos L2. Aqui a única coisa que eu fiz foi rearranjar a ordem dos termos, né? Reescrever os termos aqui em outra ordem. Agora nós vamos usar a desigualdade triangular. Então, o módulo de uma soma é menor ou igual à soma dos módulos. Então, nós temos que módulo de AN menos L1 mais BN menos L2 é menor ou igual a módulo de AN menos L1 mais módulo de BN menos L2. Isso é igual a epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Na verdade, é menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Por quê? Porque módulo de AN menos L1 é menor do que epsilon sobre 2. E módulo de BN menos L2 é menor do que epsilon sobre 2. Isso é igual a epsilon. Então, nós temos que o módulo de AN
n mais bn menos L1 mais N2 é menor do que epsilon, como nós queríamos demonstrar. Então, eu espero que vocês tenham prestado atenção nessa demonstração. Eu não vou cobrar esse tipo de exercício, nós não vamos fazer outras demonstrações aqui nesse vídeo utilizando epsilons e deltas, e nem eu vou cobrar esses exercícios formais na lista ou na prova. É só para nós termos uma noção de como as coisas são feitas. Eu não vou demonstrar as outras propriedades, mas o raciocínio é sempre esse. É sempre análogo a esse. Então vocês têm uma ideia de como essa definição formal é utilizada. Então agora nós vamos para um conceito importante, que é o conceito de subsequência. Então uma sequência Bn é uma subsequência de uma sequência A quando Bn é obtida eliminando os elementos de A. Então vamos dizer, eu elimino o primeiro, o quinto, o décimo, o 20º, o 30º, elimino todos esses elementos da sequência A. Eu obtenho uma outra sequência, que é uma subsequência dela. Vamos dar um conceito formal para isso. Para todo n existem I e J, tá? Então Bn é uma subsequência de AN, quando para todo n existem I e J tais que, se o I é menor do que o J, o Bn é igual ao AI e o Bn mais 1 é igual ao AJ. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo aqui que o Bn, que se eu pegar um Bn qualquer, ele corresponde a algum elemento da sequência A. Tá? O Bn corresponde ao AI, corresponde a algum AI. Então, o Bn corresponde a algum elemento da sequência A. E o próximo elemento, o Bn mais 1, ele corresponde também a algum elemento da sequência A que vem depois daquele elemento, um J maior do que A. Então, se um Bn corresponde a algum elemento da sequência N, o Bn menos 1, o próximo elemento, corresponde a algum elemento da sequência A mais à frente. Então, um exemplo. A sequência dos números pares é uma subsequência da sequência dos números reais. Da mesma forma, a sequência dos números ímpares é uma subsequência da sequência dos números reais. A sequência dos números múltiplos de 3 é uma subsequência da sequência dos números naturais. Agora, um critério de convergência interessante. Uma sequência converge para um valor se e somente se, então mais uma orientação aqui de notação, de abreviação para vocês. Esse se aqui com 2 S, isso não é um erro de escrita, não. Isso é uma abreviação de se e somente se. Então, uma sequência converge para um valor se e somente se toda subsequência sua converge para aquele mesmo valor. Tá? Isso tem consequências interessantes. Primeiro, se uma subsequência diverge, então a sequência diverge. Então, uma forma de provar que uma determinada sequência diverge é obter alguma subsequência dela que divirja. A outra consequência interessante é o seguinte: se nós sabemos de antemão que uma sequência converge,
Então, nós podemos descobrir para qual valor ela converge se descobrirmos para que valor converge uma subsequência dela. Porque, em geral, se uma sequência pode divergir e nós temos uma subsequência convergindo para um determinado valor. Então, o fato de descobrir uma subsequência que converge para um determinado valor não significa que a sequência convirja para aquele valor. Mas se nós já sabemos de antemão que a sequência converge, e nós sabemos que uma determinada subsequência converge para um determinado valor, então nós sabemos que a sequência converge para aquele valor. Isso vai ser útil. Agora, uma propriedade envolvendo monotonicidade. Toda sequência não decrescente limitada superiormente converge. Então, se uma sequência é não decrescente, os termos sempre crescem ou se mantêm, e nós temos um limite superior, então aquela sequência ela tem que estar se aproximando de algum valor que está abaixo daquele limite, que é aquele limite ou está abaixo dele. E, analogamente, uma sequência não decrescente limitada inferiormente converge. Então, se ela está decrescendo e ela tem um piso, ela não pode ir para baixo de um determinado piso, ela tem que se aproximar necessariamente de um determinado valor. Essa propriedade é de extrema utilidade. Então, agora nós vamos para um exemplo. A sequência raiz enésima de A, onde A é um número positivo. Então, vamos ver o que acontece com a sequência. Se o A for um número entre 0 e 1, essa sequência é crescente e limitada superiormente. Se eu tenho um número que está entre 0 e 1, e eu vou tomando raízes de ordem cada vez maior, eu tenho um número cada vez maior. Então, ela é uma sequência que converge para algum valor, porque ela é crescente e limitada superiormente. Então, ela converge para algum valor. Bom, se A é igual a 1, então a sequência é constante e, naturalmente, é constante igual a 1 e, naturalmente, converge para 1. Se o A for maior que 1, nós vamos ter uma raiz de ordem cada vez maior de um número maior do que 1. Essa sequência é decrescente e limitada inferiormente. Em qualquer das hipóteses, a sequência converge para algum valor. Esse é um valor positivo. E nós vamos tentar descobrir que valor é esse. A do meio, no caso A igual a 1, é óbvio que ela converge para 1. As outras duas, raiz de n os outros dois casos, raiz de n quando A está entre 0 e 1, ou quando o A é maior do que 1, nós sabemos que converge, queremos descobrir para onde. Então, vejam, aqui é um caso em que nós sabemos de antemão que a sequência converge. Nós estabelecemos a partir de um critério que a sequência converge. E agora nós queremos descobrir para que valor ela converge. E agora nós vamos utilizar subsequência. Então, observe essa sequência. Raiz enésima de A. Essa é a sequência que nós estamos estudando. Agora, raiz de ordem 2n de A. Observem que essa sequência ela é uma subsequência da primeira. A primeira sequência ela é A, que é raiz 1 de A, né? Ela é A
raiz quadrada de A, raiz cúbica de A, raiz quarta de A, raiz quinta de A. A sequência de baixo ela é raiz quadrada de A, raiz quarta de A, raiz sexta de A, raiz oitava de A, e assim por diante. Então, ela é uma subsequência da sequência de cima. Então, nós sabemos que a sequência de cima converge, nós sabemos que a sequência de baixo converge também, porque ela é uma subsequência. E nós sabemos que as duas convergem para o mesmo valor. Agora, vamos olhar para a segunda sequência. Nós vamos usar agora aquelas propriedades. Nós sabemos que se uma sequência converge para L1 e outra sequência converge para L2, se a N converge para L1 e Bn converge para L2, nós temos que a N vezes Bn converge para L1 vezes L2. Aqui, se nós tomarmos o AN igual a raiz 2n de A e o BN também igual a raiz 2n de A, nós vamos ter que a raiz quadrada da raiz 2n de A converge para L vezes L. Então, converge para L2. Então, nós usamos que a segunda sequência converge para L. Se nós sabemos que a segunda sequência converge para L, então o quadrado dela converge para L2. Agora, o quadrado de raiz 2n de A é raiz n de A. Então, nós sabemos que a raiz enésima de A converge para L2, por causa da terceira sequência. Então, vejam que coisa interessante. Nós sabemos, por um lado, que a raiz enésima de A converge para L. Por outro lado, a raiz enésima de A também converge para L2. Ela converge para L, ela converge para L2. Se ela converge para L e ela converge para L2, então o L necessariamente é igual ao L2. E como nós já sabemos que esse L é positivo, ele tem que ser necessariamente 1. Então, aqui nós usamos a propriedade das subsequências. Nós determinamos por um critério que a sequência converge e utilizamos a subsequência, o fato de que toda subsequência converge para o mesmo valor, para descobrir o valor de convergência dessa sequência. Bom, agora nós vamos dar uma outra definição, que é uma sequência convergir para infinito. Na realidade, esse conceito é a sequência AN cresce indefinidamente. É o mesmo conceito que nós usamos para funções. Então, a sequência crescer indefinidamente significa o seguinte: você pode me dar a meta que for. Vamos estabelecer um valor m como meta. Então, para todo m, para qualquer meta estabelecida, existe um ponto da sequência a partir do qual todos os elementos superam esse m, superam a meta m. Para qualquer meta m que seja dada, é superada pela sequência n a partir de um determinado ponto. A partir de determinado ponto da sequência, todos os elementos estão acima desse m. Analogamente, nós dizemos que a sequência vai para infinito, converge para infinito, ou vai para infinito, ou cresce indefinidamente, quando, para qualquer meta, os valores, para qualquer meta que seja dada, a partir de um determinado ponto, os elementos da sequência estão abaixo daquela meta.
Então qualquer meta negativa pode ser superada. Então, se eu tiver um m igual a menos 1 milhão a partir de algum ponto da sequência, por exemplo, a partir do milésimo ponto da sequência, todos os elementos estão abaixo de 1 milhão. Bem, então encerramos sequências, temos uma ideia agora do que é uma sequência, podemos definir agora o que é uma série. Então, informalmente, uma série é a soma dos termos de uma sequência. Vamos tomar um exemplo. 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, assim por diante. Nós estamos somando o 1 sobre potências de 2, potências pares de 2. Então, sempre 2, 4, 1 meio, 1/4, estamos somando uma quantidade infinita de elementos. Bom, em princípio, pensando intuitivamente, é muito provável que, se eu estou somando uma quantidade infinita, vamos dar um sentido primeiro para o que é uma soma de uma quantidade infinita de termos. Em princípio, isso não faz sentido, mas intuitivamente nós diríamos que nós estamos somando infinitas coisas, fazendo uma soma infinita, isso deve divergir, isso não deve se aproximar de algum valor. Mas vamos observar esse caso aqui. Eu começo com 1. Quanto falta para chegar a 2? Falta meio. Agora eu vou somar meio. Se eu somar meio, quanto que falta para chegar a 2? Falta meio. Bom, 1/4 é a metade de meio. Então, se eu somar 1/4, quanto que vai faltar para... Quanto vai faltar para chegar a 2? Vai faltar 1/4. E se eu somar 1/8, que é a metade de 1/4, quanto vai faltar para chegar a 2? 1/8. E se eu somar agora 1/16, que é a metade de 1/8, vai faltar 1/16 para chegar a 2. Então, observe que nessa série nós estamos sucessivamente somando metade daquilo que falta para chegar a 2. Então, essa soma, ela nunca chega a 2. Mas quanto mais elementos nós somarmos, mais próximos nós vamos estar de 2. Então, essa é uma soma que se aproxima de 2. Ela nunca chega a 2, mas ela se aproxima de 2. Cada vez que nós somamos um termo, falta metade do que faltava para chegar a 2. Então, nós vamos dizer que essa soma infinita é igual a 2. Vamos olhar um outro exemplo. Agora, nós não estamos somando potências de 1 sobre 2. Nós estamos somando 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4. Em geral, nós estamos somando 1 sobre n. Nós estamos somando coisas cada vez menores. É óbvio que, se nós somarmos coisas grandes, a nossa soma vai divergir. Agora, nós estamos somando coisas pequenas. Os termos que nós estamos somando estão indo para zero. São cada vez menores, tendendo a zero. Então, será que, como no exemplo acima, essa nossa série também vai convergir? Será que ela também se aproxima de algum valor? Então, vejamos, vamos organizar a soma da seguinte maneira. Somamos 1. Depois nós vamos somar meio mais 1/3, que são os dois próximos elementos. Observe nessa soma dos dois próximos elementos, observe que essa soma é
essa soma é maior do que meio. Na realidade, eu poderia ter somado só o segundo elemento. Na verdade, desculpem, outro erro aqui do slide. Eu queria somar 1, depois somar meio, depois eu quero somar de 1/3, tá? Eu quero somar de 1/3 até 1/8. Né? Eu quero somar... Não, perdão, tudo errado. Vamos voltar aqui. Então eu vou somar 1, depois eu vou somar meio, depois eu quero somar 1/3 com 1/4. Tá? Eu quero somar 1/3 com 1/4. 1/3 com 1/4, veja bem, 1/3 é maior do que 1/4. Então, 1/3 mais 1/4 é maior do que 2/4. Ou seja, é maior do que meio. Então, agora eu vou somar os próximos 4 elementos. Então, eu vou somar de 1/5 até 1/8. Então, veja bem, eu estou somando 1/5 é maior do que 1/8. 1/6 é maior do que 1/8. 1/7 é maior do que 1/8. Então, 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8 é maior do que 4 vezes 1/8, que é igual a meio. Então, isso é maior do que meio. Então, eu tenho 1 mais meio, mais 1/3 mais 1/4, que é maior do que meio. Agora, se eu somar de 1/5 até 1/8, eu tenho uma soma que é maior do que meio. Se eu somar agora de 1/9 a 1/16, eu vou ter, pelo mesmo raciocínio, outra soma que vai ser maior do que meio. Agora eu vou dobrar a quantidade de elementos. Agora eu vou somar de 1/17 a 1/32. Essa soma vai ser maior do que meio. Então vocês vejam que nós sempre podemos agrupar algo que vai ser maior do que meio. Então, o primeiro termo é maior do que meio, o segundo termo é maior do que meio. Bom, a soma dos 2 termos subsequentes é maior do que meio. A soma dos 4 termos subsequentes é maior do que meio. A soma dos 8 termos subsequentes é maior do que meio. A soma dos 16 termos subsequentes é maior do que meio. Então, nós sempre temos algo maior do que meio para somar pela frente. Então, somando de meio em meio, nós vamos crescendo indefinidamente. Então, essa série diverge, essa série cresce indefinidamente. Muito bem. Agora, formalmente, uma série é uma sequência AN associada a uma sequência auxiliar SN, denominada sequência das somas parciais ou sequência das reduzidas, cujo termo geral é a soma dos termos AN até a ordem N. Então, eu posso, se eu estiver começando a minha sequência de 1, o S1 vai ser o primeiro elemento. O S2 vai ser a soma dos 2 primeiros elementos. O S3 vai ser a soma dos 3 primeiros elementos. O S4 vai ser a soma dos 4 primeiros elementos. Então, nós temos uma série. Ela é, informalmente, a soma dos elementos de uma sequência. Formalmente, então, ela vai ser uma sequência, que é a sequência cujos termos nós queremos somar, e uma outra sequência, que é a sequência das somas parciais. O primeiro, mais a soma dos 2 primeiros, soma dos 3 primeiros, soma dos 4 primeiros, e assim por diante.
A notação utilizada é essa: somatório com n variando de 1 até infinito de AN, ou com n variando de 0 até infinito de AN. Nós também podemos começar a soma de um n igual a 2, n igual a 5, de nós quisermos. Numa notação mais sucinta, nós podemos escrever simplesmente o somatório de AN. Então, isso significa, essa notação aqui, somatório de AN, designa a série que é a soma dos termos da sequência AN. Bem, e uma sequência converge para uma série. Uma série converge para um determinado valor quando a sequência das reduzidas converge para aquele valor. Então, o que é a sequência das reduzidas, ou sequência das somas parciais? Ela não é a soma dos termos até o termo... A SN não é a soma dos termos AN, do A1 até o AN? Então, nós definimos que a série converge quando a sequência SN converge. Ela é justamente o somatório. Então, quando a sequência dos somatórios converge, nós dizemos que a série converge. E aí, o sentido de convergência é exatamente o mesmo sentido de sequências. Então, agora nós vamos para o exemplo mais bem sucedido de série, que é a série geométrica. Então, a série geométrica, o somatório com n variando de 1 até infinito, nós estamos somando os termos q elevado a n. Então, por exemplo, se o q for igual a 2, nós temos 2 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 a quarta. Se nós tivermos o q igual a meio, nós temos meio, mais meio ao quadrado, mais meio ao cubo, e assim sucessivamente. Então vamos ver o que acontece com a série geométrica. Se o q for maior do que 1 ou igual a 1, então a sequência das reduzidas diverge. Porque nós estamos somando sempre coisas que são maiores do que 1. Então, obviamente, nós estamos somando coisas grandes, coisas positivas e grandes, e isso vai convergir. Se o q for menos 1, então essa série alterna entre menos 1 e 0. Porque se o n for ímpar, q elevado a n é menos 1. Se o q for par, q elevado a menos 1 é 1. Então, a soma das reduzidas vai ser: somo menos 1 dá menos 1. Aí somo 1 dá 0. Somo menos 1 de novo dá menos 1. Somo 1 de novo dá 0. Então vai ficar oscilando entre menos 1 e 0. Então não se aproxima de nenhum valor. Aqui é um caso interessante onde nós temos uma sequência que tem duas subsequências convergentes. Mas ela não é convergente, embora tenha subsequências convergentes. Bem, se o q for menor do que 1, então o Sn alterna entre valores negativos e positivos cada vez maiores em módulo. Então ela também diverge. Ela fica ali pipocando entre valores positivos e negativos cada vez maiores. Agora vamos... Em qualquer desses casos, então, ela diverge. Vamos ver agora o caso em que ela converge. Se o q estiver entre menos 1 e 1, nós temos que
o Sn é 1 menos q elevado a n menos 1 sobre 1 menos q. Isso, para quem não se recorda, é a soma dos termos de uma PG. Tá? Para quem ficou com isso lá no ensino médio, fica simplesmente com a informação de que a soma dos n primeiros termos de uma PG é 1 menos q elevado a n mais 1 sobre 1 menos q. Aqui nós estamos analisando um caso em que o q é diferente de 1, então não temos problema com esse denominador. Bom, se o q está entre menos 1 e 1, o q elevado a n mais 1, à medida em que o n cresce, ele decresce. Ele tende a zero. Então, no limite, o que acontece? Acontece que Sn se aproxima de 1 sobre 1 menos q. Então, nós temos uma série convergente, a série que converge para 1 sobre 1 menos q. Então, vamos ver agora outro exemplo bem sucedido onde nós conseguimos analisar a convergência de uma série. Esse tipo de série é chamado série telescópica. Nós estamos somando 1 sobre n vezes n mais 1. Esse é o termo geral da nossa série. Então, ela está aqui representada 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 vezes 3 sobre 4, e assim sucessivamente. Nós podemos desmembrar esses termos da seguinte maneira. Olha, 1 sobre meio, 1 sobre 1 vezes 2, é igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 3 é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. 1 sobre 3 vezes 4 é igual a 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. E assim sucessivamente, de modo geral, 1 sobre n vezes n mais 1 é igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Essa é uma conta simples de se fazer. Basta colocar os dois no mesmo denominador. Nós ficaríamos com n mais 1 menos n sobre n vezes n mais 1. n mais 1 menos n é igual a 1. Então, vamos ver agora o que acontece. Nós conseguimos, então, desmembrar cada parcela dessa soma. E agora nós podemos observar o seguinte, que no primeiro parêntese nós temos menos meio. No segundo parêntese nós temos mais meio. No segundo parêntese nós temos menos 1/3. No terceiro nós temos mais 1/3. No terceiro nós temos menos 1/4. E no quarto nós vamos ter mais 1/4. Da mesma forma, no penúltimo parêntese nós vamos ter menos 1 sobre n, no último nós vamos ter 1 sobre n. Essas coisas vão se cancelar. E quando elas se cancelarem, o que vai sobrar? Vai sobrar 1 sobre 1 que não cancelou e 1 sobre n mais 1 que não cancelou. Então nós temos que essa soma ela vai ser 1 menos 1 sobre n. E quando n vai para infinito, nós temos que isso aqui, 1 sobre n mais 1, converge para zero. Então, esse Sn converge para 1. Então, o somatório dessa série é 1. E uma série telescópica é uma série que se comporta de maneira parecida.
nós temos sempre podemos sempre dividir aqui em parênteses, onde nós vamos ter esse tipo de cancelamento. Então essa família de séries é chamada série telescópica. Então foi um outro caso bem sucedido que nós conseguimos descobrir de série, onde nós conseguimos determinar para que valores uma série converge. Mas vejam bem que, em geral, determinar quem é o SN, o termo geral, nós temos que determinar o termo geral da série, da sequência das reduzidas. Isso não é uma tarefa simples em geral. Pode ser uma tarefa bastante complexa. Então nós vamos ver agora alguns critérios indiretos. Então, critérios indiretos são critérios para descobrir se uma série converge ou não, mesmo sem saber para onde ela converge. E na maior parte das situações, a simples informação de que a série converge nos basta. Ela é importante. Para definir para onde uma série converge, caso ela convirja, é necessário conseguir o termo geral da sequência das reduzidas. Mas quando é muito difícil conseguir esse termo geral, e normalmente é muito difícil conseguir esse termo geral, ainda assim nós temos critérios para determinar se a série converge ou não, mesmo que esses critérios não indiquem para onde ela converge. Mas isso pode parecer um pouco frustrante, mas muitas vezes a simples informação de que a série converge é uma informação preciosa. E no nosso caso, quando nós trabalharmos com série de Fourier, ela vai ser preciosíssima. Então vamos ver alguns critérios. Primeiro, o critério do termo geral. Nós vimos que para algumas sequências, o termo geral da sequência que nós estamos somando vai para zero, mas a sequência diverge. Então, o termo geral ir para zero não nos garante a convergência da função. Porém, acontece que, se o termo geral não for para zero, a série diverge. Então, aqui nós temos um critério que não poderia ser chamado de um critério de convergência, poderia ser chamado de critério de divergência. Nós sabemos que, se o termo geral não vai para zero, a série diverge. A recíproca não é verdadeira. Nós acabamos de ver o exemplo da série harmônica, que é a série do somatório de 1 sobre n. Essa série se chama série harmônica. Essa série diverge, embora o termo geral vá para zero. 1 sobre n vai para zero, mas o somatório de 1 sobre n explode para infinito. Então, nós sabemos que, se a série converge, o termo geral vai para zero, mas se o termo geral vai para zero, nós não temos a garantia de que a série convirja. Mas nós temos aí um critério de divergência. Se o termo geral não vai para zero, então nós já sabemos que a série diverge. Teste da série alternada. Então, a série, a n, converge quando 3 condições são satisfeitas. 3 condições simultaneamente. Tá? A série é alternada. Então, a série alternada significa que um elemento e o elemento seguinte têm sinais opostos. Então, se o primeiro elemento é positivo, o segundo é negativo.
Aí o terceiro novamente é positivo, o quarto novamente é negativo, o quinto é positivo, o sexto é negativo. Então, os sinais alternam de um para o outro. Não significa, não basta que eu tenha termos positivos, depois lá na frente tenha termos negativos. Não, ela tem que ser alternada de um para o outro. O sinal tem que mudar. A sequência dos módulos é decrescente. Então, a sequência dos módulos tem que ser decrescente. Então, os termos eles têm que ficar cada vez menores em módulo. E o termo geral tem que ir para zero. Então, não basta decrescer. Eles têm que decrescer sempre em módulo. Então, quer dizer que eu posso ter, por exemplo, meio menos um terço, mais um quarto, menos um quinto. Nós temos uma série que está alternando e nós temos que o módulo está indo para zero. E nós temos que ter o termo geral indo para zero. Quando essas três condições simultaneamente forem atendidas, nós podemos dizer que a série converge. Então vamos pegar aqui o exemplo da série harmônica alternada. Então essa é justamente a série menos meio, mais um terço, menos um quarto, mais um quinto, menos um sexto, mais um sétimo. Vejamos que essa série ela atende os três requisitos. Ela é alternada. O sinal alterna de um elemento para o outro. A sequência dos módulos é decrescente. Então, a sequência dos módulos seria quem? Meio mais um terço, mais um quarto, mais um quinto. Né? Então, esse meio, um terço, um quarto, um quinto, etc., é a sequência dos módulos, ela vai para zero. E o termo geral vai para zero também. As três condições são satisfeitas. Então, a série harmônica diverge, mas a série harmônica alternada converge. Nós podemos dizer que esse teste é uma recíproca fraca do teste do termo geral. Nós podemos dizer que se o termo geral vai para zero, a série converge se nós tivermos mais condições, né? A série sendo alternada e sendo decrescente em módulo. Então, uma recíproca fraca. Outro critério é o critério da integral. Então, digamos que nós tenhamos uma série cujo termo geral seja dado por uma função. E aqui eu estou pensando, tem que ser uma função necessariamente no conjunto dos reais ou no conjunto dos complexos, no conjunto onde eu possa integrar. Estou pensando em funções reais. Aqui nesse caso, estamos pensando em funções reais. Então, se nós temos que a série tem um termo geral dado por uma função, nós temos que a série converge se e somente se a integral imprópria converge. Então vamos ver aqui um exemplo. A série cujo termo geral é 1 sobre n elevado a p é denominada série P harmônica. Então vamos ver o que acontece com a série P harmônica. A série P harmônica, o termo geral dela é dado por uma função. A função f de n igual a 1 sobre n elevado a p. Então nós podemos
A função é f de x igual a 1 sobre x elevado a p. Eu estou pensando numa função real. E o termo geral é o f de n. Então vamos usar aqui o teste da integral. Nós vamos procurar saber se esta integral aqui converge, se esta série aqui converge olhando para a integral imprópria. Então, nós vamos fazer a integral imprópria de 1 até infinito, não de x até infinito, a integral de 1 sobre x elevado a p de 1 até infinito. Bem, quem é uma primitiva para x elevado a p? Naturalmente, para o p diferente de 1. No caso, p igual a 1, nós temos que analisar separadamente, mas o caso do p igual a 1 vai nos dar a série harmônica que nós já sabemos que diverge. Então, o p é diferente de 1. Então, quem é uma primitiva para 1 sobre x elevado a p? É 1 sobre menos p mais 1 vezes x elevado a menos p mais 1. Fazendo o x aqui de 1 até infinito. Então, substituindo x igual a 1, nós vamos ter 1 sobre menos p mais 1. Não, vamos ter 1 sobre menos p mais 1. E fazendo o x variar, nós vamos fazer aqui mais um erro de digitação aqui. Peço desculpa para vocês de novo aqui em relação ao slide, mas tudo bem. Nós vamos ter 1 sobre menos p mais 1 menos x elevado a menos p mais 1. Menos, né, 1 sobre p mais 1 vezes x elevado a p mais 1. Bem, quando o x vai para infinito, agora é a pergunta: o que acontece com esse x elevado a menos p mais 1? Veja bem, se o p for maior do que... Se o p for maior do que 1, nós vamos ter que essa série diverge. Perdão. Se o x for maior do que 1, nós vamos ter que a série converge. Caso contrário, ela vai divergir. O que acontece se o p for maior do que 1? Se o p for maior do que 1, o menos p mais 1 vai ser maior do que... o menos p mais 1 vai ser menor do que 0, vai ser negativo. Então, eu vou ter 1 sobre x elevado a alguma coisa. À medida em que o x vai para infinito, esse 1 sobre x elevado a alguma coisa vai para 0. E caso contrário, essa integral aqui vai divergir. Então, essa integral converge apenas se o p é maior do que 1 e ela diverge caso contrário. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de série p harmônica.
que converge para P maior do que 1 e diverge para P menor do que 1. Né? Quando a integral imprópria converge, a série converge. Se a integral imprópria diverge, a série diverge. Então, essa série aqui, o somatório de 1 sobre n elevado a p, converge se o p for maior do que 1 e diverge se o p for menor do que 1. Essa é chamada série P harmônica. Outro conceito importante aqui em série é o conceito de convergência absoluta. Então, nós dizemos que a série AN converge absolutamente quando a série dos módulos converge. E nós sabemos que se a série converge absolutamente, então ela converge. Nós chamamos essa convergência... Quando a série converge, nós podemos dizer que ela converge simplesmente. Se ela converge absolutamente, então ela converge. Mas pode ser, tá, que a série convirja e a série dos módulos não. Como no caso da série harmônica. A série harmônica alternada converge. A série dos módulos dela é a série harmônica, diverge. Então, sempre, se existir convergência absoluta, se a série dos módulos convergir, então nós sabemos que a série também converge. E aí nós dizemos que a série converge absolutamente. No caso em que a série converge, mas a série dos módulos diverge, nós dizemos que a série converge simplesmente. Ela não converge absolutamente. Nós temos convergência simples, não temos convergência absoluta. Então, aqui o nosso exemplo da série harmônica alternada. A série harmônica alternada converge. Mas a série, ela converge simplesmente, mas diverge absolutamente. Vamos agora para outro critério. Eu falei em convergência absoluta primeiro, porque agora o que nós temos é um teste para convergência absoluta. O teste da razão. O teste da razão, ela nos diz se uma série, converge absolutamente. E claro, se ela convergir absolutamente, então ela converge. Então, digamos que a sequência módulo de AN sobre módulo de AN menos 1 tem um limite igual a L. Tá? Digamos que esse quociente tem um limite, que esse limite seja L. Bom, se o L for menor do que 1, a série converge. Converge absolutamente, portanto, converge. Se esse limite é maior do que 1, nós sabemos que ela diverge. Se esse limite é igual a 1, aí ela pode convergir ou divergir. Aí nós temos que analisar caso a caso. Não sabemos se ela converge ou diverge. Podem acontecer as duas coisas. Vejam bem que eu estou dando esses testes para vocês e não estou demonstrando. É porque senão ficaria muito longo. Séries e sequências é um assunto para cobrir pelo menos ali 1/3 de um curso para fazer uma coisa corrida, né? Seria interessante ter pelo menos metade de um curso inteiro para falar de sequências e séries, demonstrando tudo que tem que ser demonstrado, etc. Esse aqui é um material para vocês digerirem em uma semana, então é só uma pincelada mesmo. Eu estou dando os testes e não estou demonstrando.
Mas só para dar uma ideia para vocês de como esses testes funcionam, esse teste da razão ele é demonstrado a partir de uma comparação com uma série geométrica. Ele é demonstrado comparando a série com uma determinada série geométrica. Outro teste importante é o teste da raiz. Então, no teste da raiz, nós olhamos para a raiz enésima do módulo da função AN. Bom, da função AN, da sequência AN. Então, nós olhamos para a sequência das raízes enésimas. Digamos que exista um limite. Novamente, se esse limite for menor do que 1, converge absolutamente. Se esse limite for maior do que 1, diverge. Se o limite for igual a 1, o teste não é conclusivo. Nós não sabemos se converge ou diverge através do teste. E outra coisa agora importante, nós fizemos todo esse trabalho de sequências para chegar até o conceito de séries. Aí o conceito de séries, porque nós queremos, na realidade, chegar ao conceito de séries de funções. Então vamos falar agora de sequências e séries de funções. Começamos aqui pelas sequências de funções. Então, digamos que se o conjunto A for um conjunto de funções, tá? Então, uma função de n em A vai ser uma sequência de funções. Então, uma sequência de funções é uma sequência onde os elementos são funções. Então, numa série numérica, os elementos da sequência são números. Numa sequência de funções, os elementos da sequência são funções. Então, digamos que nós tenhamos agora uma sequência de funções numéricas, todas com o mesmo domínio. Tá? Todas as funções com o mesmo domínio D. Nós dizemos que a sequência converge pontualmente para a função f, também com o mesmo domínio D, se para todo elemento D, o fn de D converge para f de D. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma função definida no domínio D, cada elemento desse domínio que eu pegue vai gerar uma sequência numérica, né? Porque o F1 de D é um número, F2 de D é outro número. Digamos que o D, por exemplo, seja um intervalo de 0 a 1. Digamos que seja um intervalo fechado de 0 a 1. Então, se eu pegar 1 nesse intervalo, eu vou ter F1 de 1, F2 de 1, perdão, F1, F1 de 2, F2 de 1, nossa, meu Deus do céu, F1 de 1, F2 de 1, F3 de 1 e assim por diante. Se eu pegar o D igual a meio, eu vou ter F1 de meio, F2 de meio, F3 de meio, etc. Então, cada valor que eu pegar ali naquele intervalo, que eu pegar ali naquele domínio 1, ele vai me dar uma sequência. Se cada uma dessas sequências convergir, nós dizemos que a função converge. Nós dizemos que a função converge ponto a ponto, ou que ela converge pontualmente. Agora, nós temos um outro tipo de convergência que é muito importante, que é a convergência uniforme.
A convergência uniforme é o seguinte: uma sequência converge uniformemente quando ela converge pontualmente, mas nós estamos exigindo mais coisa. Tá? Estamos exigindo mais coisa. Se eu quiser, né, se eu pedir para a função convergir pontualmente, eu estou pedindo que para cada D, a sequência fn de D convirja. Então, nós estamos pedindo o seguinte: para todo epsilon, fixado um D. Né? Fixado um D. Para todo epsilon maior que zero, existe um N, de modo que, se a sequência passou desse N, a distância entre o Fn de D e o F de D é menor do que epsilon. Na convergência uniforme, nós pedimos uma coisa mais forte. Porque, veja bem, na convergência pontual, para cada epsilon, nós temos que conseguir um N. Temos que conseguir um ponto da função, um ponto da sequência. A partir daquele ponto, né, todos os elementos estão na proximidade que nós queremos. Agora, na convergência uniforme, nós estamos pedindo mais. Nós estamos pedindo um N que sirva para qualquer D. Porque na convergência pontual, esse N depende do D. Então, se eu estou ali no intervalo, se o meu domínio é o intervalo de 0 a 1, então, se eu pegar para um D igual a meio, eu vou ter um valor de N que vai funcionar. Se eu pegar o D igual a 1/4, eu vou ter outro valor de N que vai funcionar, dado o mesmo epsilon. Né? Fixei um epsilon. Se eu fixei um epsilon e fixei um D, se eu fixei um D igual a meio, eu vou ter um N que vai funcionar. Se eu fixei um D igual a 1/4, eu vou ter outro N que vai funcionar. Se eu fixei um N igual a 1/5, um D igual a 1/5, eu vou ter outro N que vai funcionar. Mas pode ser que não exista um N que funcione para todo mundo. E a convergência uniforme pede justamente que, dado um epsilon, exista um N que sirva para todo mundo, que sirva para qualquer valor de D. Quando isso acontece, nós dizemos que nós temos uma convergência uniforme. Esse conceito é muito importante, porque quando nós temos convergência uniforme, nós temos propriedades valiosíssimas. Então, nós temos que, se Fn converge para F uniformemente, nós sabemos que, se as funções Fn são contínuas, então a F é contínua também. Nós sabemos que, se uma sequência de funções converge uniformemente, então ela converge uniformemente para uma função que também é contínua. Derivada. Nós sabemos que se não o f', mas a sequência do... Sim, essa sequência do f', a sequência das derivadas converge para uma determinada função. Temos, então, uma sequência de funções determinadas, definidas ali no intervalo fechado AB. Se nós temos que a sequência das derivadas dessas funções converge para uma determinada função, e temos que, para algum D, não precisa ser para todos, para algum D, a sequência fn converge, então essa sequência fn converge para alguma função, e a derivada dessa função é essa g.
a g para a qual a sequência das derivadas converge. Então, isso essa propriedade vai ser muito útil ali quando nós estivermos trabalhando com séries de Fourier. Porque nós vamos garantir que se a nossa função converge uniformemente para uma função f e as derivadas dela convergem para alguma outra função, então essa função para a qual as derivadas convergem é a derivada da função para a qual a sequência converge. O que vai dizer que nós podemos, tendo convergência uniforme, nós podemos descobrir a derivada de uma função que é o limite de uma sequência de funções olhando para a sequência das derivadas daquela função. Vamos usar essa propriedade lá na frente. E integral. Nós sabemos que se nós temos uma sequência de funções integráveis no intervalo AB, então as integrais, se nós temos convergência uniforme, então e nós temos que a sequência fn converge para n, então a sequência da integral de a até b de fn de x dx converge para a integral de a até b de f de x dx. Então, novamente, vai ser uma situação em que nós vamos poder saber que as integrais, né, que o limite das integrais converge para a integral da função. Então, isso também vai ser muito útil para trabalhar com séries de Fourier. Então, guardem esse conceito de convergência uniforme. Se você não quiser guardar esse conceito de convergência uniforme, pelo menos saiba que existe um conceito, um tipo de convergência que é o que nos garante boas propriedades. Então agora nós vamos dar um exemplo de quando nós não temos convergência uniforme, do que pode acontecer. Então, vejam bem, nós temos uma sequência aqui de funções definidas no intervalo fechado de 0 a 1. E nós temos fn de x é igual a x elevado a n. Então, vejam bem, essa sequência converge pontualmente? Converge. Pega um valor entre 0 e 1. Excluindo 1. Um valor menor do que 1 no intervalo. Vamos pegar, por exemplo, meio. Então, se eu pegar aqui um x igual a meio, qual vai ser a sequência que nós vamos obter? Vai ser meio elevado a 1, meio elevado a 2, meio elevado a 3. Isso converge para 0. Para qualquer valor entre 0 e 1, nós vamos obter uma sequência convergindo para 0. No entanto, para n igual a 1, nós vamos obter uma sequência constante igual a 1. Essa sequência naturalmente converge para 1. Então, essa sequência de funções, ela converge para uma função f, que é 0 para x entre 0 e 1, e é 1 para x igual a 1, f de 1 igual a 1. Essa é uma função descontínua. Então, vocês viram que nós tivemos aqui uma sequência de funções contínuas
convergindo pontualmente para uma função descontínua. Isso só pode acontecer porque a convergência não é uniforme. Nós temos uma convergência pontual, mas não temos uma convergência uniforme. Bem, agora séries de função. Então, o conceito é bem intuitivo. Então, uma série de funções é o somatório dos termos de uma sequência de funções. Então, seja Fn, nós usamos essa notação, somatório das Fn, para designar uma série de funções. Tá? Então, isso aqui designa não uma sequência, designa uma série de funções com domínio D. Nós dizemos que a série, não a sequência, a série de funções converge para a função f também com domínio em D, se para todo D, tá? Se para todo D a série gerada por Fn de D converge. Aqui novamente nós estamos falando de convergência pontual. E nós temos o mesmo conceito análogo para séries de convergência uniforme. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Esse conteúdo é suficiente para vocês fazerem a lista. Eu peço desculpas aqui, esse foi o nosso primeiro vídeo. Eu peço desculpa aqui pelos erros que estavam nos slides, né? Por mais alguns erros, né, que eu cometi aqui no meio da apresentação, mas então basicamente é isso. Agradeço a atenção de vocês e bom trabalho. Semana que vem teremos outra postagem. Uma ótima semana para todos.